Maravilha, maravilha, Avante Lovers, de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. São Paulo acabou de empatar em 1-1 com o Bragantino fora de casa nesse sábado, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, falta muito pouco para terminar. São Paulo, com o resultado, se mantém invicto a 4 partidas, está mais do que encaminhada a sua classificação para a próxima Copa Libertadores, ainda sem poder dizer se vai ser direto na fase de grupos ou na fase preliminar. A torcida no Morumbi e nas arquibancadas, né? É claro que é pela fase direta de grupos, pelos mais variados motivos, um deles calendário. Só o São Paulo indo para a fase de grupos para aliviar um pouco a carga que vai ter no início do ano que vem, com pré-temporada nos Estados Unidos, estadual antecipado e afins, tá certo? Pois bem, meus amigos, é óbvio que, de uma certa maneira, o resultado não deixa de ser frustrante para você que está vendo a gente aqui do outro lado. Por quê? Porque o Bragantino, evidentemente, é um clube que está afundado na crise, né? Completou agora 10 jogos sem vencer, anotou diante do São Paulo seu primeiro gol depois de 3 partidas passando zerado, não é verdade? E a expectativa era muito grande para que o São Paulo dominasse o jogo e saísse, enfim, com uma vitória. Lembrando que o São Paulo não vence em Bragança Paulista pelo Campeonato Brasileiro há 5 anos, mais especificamente, só pelo Campeonato Brasileiro, né? Por todo mundo, todas as competições, né? Desde que o Bragantino foi comprado por uma empresa de bebidas, o clube não sabe mais o que é perder para o São Paulo. E esse tabu se mantém. E, de certa maneira, a gente pode dizer que esse resultado foi motivado por muitas coisas. E a principal delas, para mim, são as tomadas de decisões dos jogadores do São Paulo, aliviando um pouco as críticas ao Zubeldia, que hoje nem no banco estava, cumpriu suspensão. O Max Cubeira foi o responsável aí por comandar o São Paulo lá em Bragança Paulista, né? Então, mas é ele que manda, né? É ele que decide a escalação, né? Aliviando um pouco, passando um pouco de pano aí pro Zubeldia, pro Cubeiras aí, o São Paulo teve oportunidades de sair com a vitória. São Paulo criou para isso, mas é claro que não criou os 90 minutos. Vamos fazer esse panorama completo da partida, né? Basicamente, o jogo começa de uma maneira pragmática por parte do São Paulo, talvez respeitando demais o adversário, talvez tentando entender de que forma o Bragantino viria para esse jogo, e eu acho que o prognóstico acabou se cumprindo, né? A expectativa são paulina acabou se cumprindo de certa maneira, porque foi o Bragantino que começou nitidamente como vem qualquer time em crise, tentando, aí, desesperado para não ser rebaixado para a Série B, vindo para cima, dominando as ações do campo, correndo, se dedicando, se empenhando, marcando em cima, e dessa maneira sai o gol aos 20 minutos, né, com o Eduardo Sacha. O gol do Bragantino sai exatamente num momento do jogo em que São Paulo sequer tinha levado qualquer suspiro que seja as metas adversárias. Era um São Paulo meio barata tonta ali dentro de campo, tentando entender o que estava acontecendo, e o Bragantino, que não tem nada a ver com isso, aproveitou as chances, foi e conseguiu o gol. Numa falha de marcação, talvez a gente possa até dizer mais sobre isso, né? Mas assim, necessariamente eu não vi uma partida muito, muito ruim da zaga do São Paulo, como eu vi nas redes sociais aí, nego criticando, cornetando, mas não foi a minha perspectiva, admito. Né? Foi um lance de pura perspicácia ali, perfeitamente normal. Fato é que quando um time está em crise, coisas estranhas acontecem. E aconteceram nesse jogo, 4 minutos depois, né? Parecia que ia ser uma tarde feliz do São Paulo, né? O Juninho Capixaba chega a meter uma bola na trave, né? Então, quer dizer, os prognósticos estavam sendo os piores possíveis, quando, aos 4 minutos depois do gol, o Lucas tenta uma jogada individual ali, driblando o próprio Juninho Capixaba, perde a bola, só que a bola sobra de novo para ele, num puro lance de oportunismo, num puro lance sofrido por um adversário que, cara, quando você tá na zona de rebaixamento, esse tipo de coisas acontecem, né? Esse tipo de jogada acontece. Ele recupera a bola, sai em frente ao goleiro Cleiton, chuta e faz o 1-1. A partir daí, a configuração do jogo mudou.
Mudou. O Bragantino, que estava com aquele ímpeto inicial, tira o pé, parece respeitar mais o São Paulo, que passou todo o primeiro tempo sem conseguir construir, sem conseguir articular. São Paulo, de novo, mantém no amplo posse de bola, mas sem efetivamente conseguir reverter isso em chances claras, conseguir reverter isso em definições, em finalizações, né? E assim acaba o primeiro tempo parecendo que ia ser assim, aquela música já cantada de outros carnavais, né? Um São Paulo que trabalha, e um adversário esperando só a hora certa para dar o bote. No segundo tempo isso muda, tá? A gente precisa falar aqui de dois jogadores específicos, né? O Sabino foi mantido na lateral esquerda improvisado e de fato o São Paulo sentiu muita falta do lateral esquerdo, né? As jogadas estavam todas concentradas na direita com o Igor Vinícius e com o Lucas fazendo essa dobradinha, enquanto na esquerda o Ferreirinha tinha que voltar muito para buscar o jogo. E é óbvio, o Bragantino observou isso, cercou o lado direito do São Paulo, aí mérito do Lucas, que com a sua individualidade, sua categoria habitual, conseguiu se desvincular disso, conseguiu retomar a posse de bola, mesmo com a marcação cerrada, e o Igor Vinícius, que sacrificou um pouco, é verdade, o lado defensivo, para apostar mais numa vocação ofensiva, e com isso... mas faltava o São Paulo ter o outro lado do campo para equilibrar um pouco as ações. Não que o Ferreirinha estivesse fazendo uma má partida, longe disso. Só que era muita coisa pro Ferreirinha fazer, tá certo? Quando o Sabino é substituído entre o Patrick no lugar, o Patrick voltando a jogar, depois daquela contusão grave na clavícula direita, sofrida lá no Clássico Palmeiras em agosto, né? E também sai o Marcos Antônio, que foi uma das peças falhas para mim do São Paulo da partida de hoje, né? O Marcos Antônio com muita dificuldade de fazer esse box-to-box, de fazer essa ligação no meio campo com o ataque, né? Entra o Alisson e o São Paulo melhora bastante. O São Paulo passa a dominar o jogo, o São Paulo adianta suas linhas defensivas, marca o Bragantino na saída de bola. Então, uma vez ou outra, claro, o Bragantino conseguiu furar isso. O Sacha, de novo, ele perde um gol incrível, vamos dizer assim, um cruzamento. O John aparece pela ponta direita, o Rafael sai para abafar, sai errado, o John consegue o cruzamento e com o gol vazio o Sacha mete a bola para fora. Só que foi a única chance de perigo dos dois times, na verdade, né? Porque a partir daí o que se viu foi um domínio completo do São Paulo dominando as ações por completo. Só que aí entra aquilo que eu falei no começo do vídeo, as tomadas de decisões. Os jogadores do São Paulo erraram muitas tomadas de decisões. O Lucas quase sempre recebia a bola em boas condições pelo lado direito, só que meio que não sabia o que fazer com ela, não sabia dar o último toque, né? Teve uma que ele recebeu, o Igor Vinícius passa lotado pela direita sozinho e ele faz o toque pelo meio. Depois teve uma que ele estava com o corredor livre pela direita e ele joga a bola para o meio. Então, quer dizer, teve outra ainda que ele sai no cara a cara, tenta dar o segundo toque ali para sair da marcação com o Luciano livre na área. E aí o Nestor, que substituiu o Ferreirinha, que claro, se esgotou, né? Tem que fazer uma função dupla ali no primeiro tempo, cansou no segundo tempo. Entra o Nestor para preencher aquele lado esquerdo, né? Teve uma em que o Nestor sai pelo lado esquerdo sozinho. Sozinho não, mas ele sai, tem dois, o André Silva e o Luciano estão na área. E ele, em vez de fazer um cruzamento para tentar buscar os atacantes, ele arrisca a finalização quando ele estava cercado, quando tinha a parede ali do Bragantino na frente. Então, quer dizer, foi assim a tônica do segundo tempo, onde para mim o São Paulo deixa de ganhar 2 pontos ao invés de ganhar de 1. Porque no desespero do Bragantino, que estava completamente desesperado, se desesperou no final do jogo, estava errando tudo que tentava, tentou armar ali o bote para fazer essa jogada, para jogar por uma bola, para matar o jogo, mas não conseguia, quase sempre esbarrava na defesa ou errava quando chegava à linha de fundo. Então faltou um pouco de conscientização, faltou um pouco de inteligência para o São Paulo surpreender, para o São Paulo conseguir, de fato, quebrar, vamos dizer assim, trabalhar melhor essa bola, jogar em cima dessa pressão do Bragantino, com a torcida xingando, a torcida do Bragantino estava xingando os jogadores, xingando o time. Então, quer dizer, o cenário era amplamente favorável e o São Paulo não conseguiu articular, muito por essa falta de tomada de decisão, né? 1-1, resultado frustrante para a torcida. É claro que para efeitos práticos de campeonato, você empatar com o Bragantino fora de casa não é uma conta que já estava feita, vamos dizer assim. Você sai de Bragança com 1 ponto ganho nessa altura do campeonato. Vantajoso para o São Paulo, que está praticamente classificado para a Libertadores. Como eu disse, o Internacional ainda não jogou,
Então, era uma chance de passar o Internacional com a vitória, mas o São Paulo fica ali um ponto atrás, mas já abriu 11 para o Cruzeiro, que perdeu para o Corinthians no começo dessa rodada, então, ou seja, muito difícil que São Paulo seja alcançado pelo Cruzeiro. Próximo jogo de São Paulo, sábado, contra o Atlético Mineiro, 21h30, Morumbi, jogando em casa, com a volta do Zubeldia, lembrando que o Sabino tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O prognóstico pode ser melhor. Só que o São Paulo precisa melhorar essa tomada de decisão, né? Precisa melhorar aí a decisão de jogada quando recebe essa bola na frente ofensiva, né? O torcedor tem todo o direito de ficar bravo, realmente, mas para mim é muito mais um aspecto individual do jogador do que propriamente do técnico, tá? Estou deixando isso bem claro aqui. Estou passando sim pano para o Zubeldia, estou passando sim pano para o Marcos Cubeiras, porque o São Paulo criou, o São Paulo apareceu, o São Paulo soube jogar em cima do erro do adversário, mas quando foi para o jogador decidir o que fazer com a bola, ele decidiu errado. Isso pesou e o São Paulo sai só com o empate. Beijo do Gordo, a gente volta no momento com mais informações. E claro, né? Se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha com toda a sua coletividade de São Paulino, o Pix está do lado se quiser ajudar a gente de uma maneira a mais aí, tá? Vire membro do canal também e assine o nosso apoio, o link está na descrição. Lembrando que nessas duas modalidades, você entra no nosso grupo de WhatsApp, onde a galera lá comentou o jogo, cornetou o time de São Paulo, enfim. Entra lá para cornetar você também. Tchau!